Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e o nosso assunto da vez vai ser o etanol de milho. Vamos entender um pouquinho as novas perspectivas para a nova temporada da safra, as perspectivas de aumento na produção de etanol de milho aqui no Brasil e como é que o cenário que acontece no mercado do milho, na produção de milho, também vem impactando, vem influenciando esse setor. Para isso, eu divido a bancada aqui do Notícias Agrícolas com o Jonathan Simeão, jornalista aqui do Notícias Agrícolas, e a gente recebe o Guilherme Nolasco, ele que é presidente da UNEM e vai conversar com a gente nessa tarde. Então seja muito bem-vindo, Guilherme, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, boa tarde, é um prazer meu aí poder mais uma vez estar com vocês aqui, trocando um pouco de curiosidades e do mercado do etanol de milho. Prazer é nosso, Guilherme. Bom, aqui, né, a gente unindo dois mercados, né, que acompanhamos aqui no site Notícias Agrícolas, o Guilherme, né, setorista de milho, e eu que cuido do setor sucroenergético, né, e trouxemos você, Guilherme Nolasco, para a gente atualizar essas informações em relação às perspectivas para a safra 2022-23, porque a temporada anterior, né, que deve terminar agora em março, foi bastante positiva, né, para o setor de etanol de milho, né, ele contribuindo bastante para o cenário de oferta em relação ao etanol, né, a gente que teve uma safra de cana-de-açúcar impactada pelas condições climáticas, né, e o setor de etanol de milho teve um importante papel aí nessa temporada. Então, queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso e já trouxesse também um cenário de perspectiva para esse novo ciclo que se inicia. Ok, eu acho bem colocada por você, Jonathan. O setor do etanol de milho vem aí se multiplicando nesses últimos 5 anos, né? Essa safra a gente deve fechar com o dobro de produção da penúltima safra. Então, você dobrar em 2 anos a sua produção. O que era um nicho de mercado, que era uma iniciativa isolada, hoje é um mercado realmente consolidado. Tínhamos a perspectiva no início da safra de produzir aí 8, 9% do etanol nacional, né? Cana mais milho, e com a quebra da cana-de-açúcar, isso passou a representar 13%. Bem expressivo, o mercado ficou, a certo ponto, com medo de desabastecimento, que não aconteceu e não vai acontecer até o final desta safra, e aí a participação do etanol de milho se torna realmente importante para a manutenção da oferta, principalmente no período de entre-safra da cana-de-açúcar, que vai de novembro a março. Então, apesar de ser 12% do mercado, com perspectivas de crescimento, mas é uma produção linear. Se produz etanol de milho 355 dias por ano. Cada usina aí para aí 10 dias para manutenção. E as perspectivas são muito boas, né? A gente continua trazendo boas notícias, passamos mais uma safra crescendo, devemos fechar essa safra em torno de 3,5 bilhões de litros, ou milhões de metros cúbicos, com a perspectiva da próxima safra na ordem de 4,2 bilhões de litros, né? E com investimentos no chão e usinas saindo do papel, outras já em fase adiantada de construção. Então, é um setor que realmente se consolidou, né? Nós estamos com o Guilherme aí, mesmo o que era um grande desafio para o mercado. Pô, será que o etanol de milho, como é que vai se comportar com o milho na casa de 70, 80, 90, 100 reais? E a gente pôde ter a certeza que o etanol de milho ele continua crescendo, continua se expandindo, mesmo em épocas de mercado aí, de preços elevados. E aí, Guilherme, você comentou, né, esse aumento na produção, a quebra da cana-de-açúcar, mas o milho também sofreu com essa seca no ano passado, né? A segunda safra de 2021 foi bastante impactada por essas questões climáticas. Como é que isso afetou, se é que afetou de alguma forma, o recebimento desse milho por parte das usinas? A última safra, né, 2021 foi um ano atípico, né? Nós tivemos um problema climático no plantio da soja, que atrasou, por vez, a janela de plantio no milho de segunda safra, que é onde o setor de etanol de milho está escorado, né, localizado principalmente no centro-oeste, com a estratégia do milho de segunda safra.
E nós tivemos aí aquela quebra de mercado, ficamos apreensíveis com possíveis quebras de contrato, mas não atravessamos, os contratos foram cumpridos, a ProSoja teve um papel de liderar, um papel muito importante nesse processo, e é um setor que trabalha muito programado, né, Jonatas? Com compras antecipadas, a gente já está comprando milho que será plantado em janeiro de 2023, ou seja, colhido em junho, julho de 2023. Daqui uns dias começa a comprar 2024 também. Então, é um setor que trabalha muito firme no mercado do milho, com grande capacidade de armazenagem e posicionamento, né? Então, é sempre um ponto de atenção quando se fala em quebra. Nós estamos com um problema pontual aí na safra do milho, principalmente aí no Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, mas, ao mesmo tempo, acreditamos que a safrinha, a segunda safra, com as condições de chuva que estão no Centro-Oeste, já normalizando até em Mato Grosso do Sul, a gente vai ter uma boa janela de plantio, com a expectativa de uma grande oferta de milho segunda safra, e o setor já está quase todo comprado, quase todo posicionado. Então, sempre é uma preocupação, mas a gente tem uma estratégia muito sólida para atravessar esses períodos aí mais desafiadores. E, Guilherme, puxando um outro ponto que você comentou agora há pouco, as questões dos preços, né? A gente tem acompanhado esse mercado do milho bastante elevado ao longo do último ano, esse ano também as cotações muito elevadas. Como é que isso influencia no setor do etanol, nas margens? Tem um impacto grande esse novo patamar aí ao redor dos R$90, R$100 a saca? Com certeza, né? Custo de produção sempre é um fator muito importante no processo, né? Então, é importante, só que nós temos aí alguns pontos que nos trazem o equilíbrio, mesmo com o aumento de custos. Primeiro, a gente sai de um cenário que se produzia aí 370 litros de etanol por tonelada de milho há 5 anos atrás. Hoje nós estamos performando na casa dos 430, 440 litros. Isso é incorporação de tecnologia, seja equipamentos ou processos industriais, enzimas, fermentação. Então, nós crescemos aí em mais de 20% a produção de etanol com a mesma tonelada de milho. Esse é um ponto extremamente importante. Segundo ponto, o setor trabalha muito comprado antecipadamente. Então, ele tem um preço aquém do mercado spot, do mercado balcão, né? Ao mesmo tempo, traz ao produtor uma previsibilidade de receita que dá segurança para fazer investimentos, comprar mais máquina, comprar mais adubo, né? Otimizar mais sua janela de plantio. E, em último ponto, nós tivemos, sim, uma valorização, né, grande dos combustíveis, né? O barril do petróleo está indo para casa dos $100, o dólar alto, e acabou puxando o preço do etanol. Então, essas cestas de aumento de custo, mas com aumento de dólar, aumento do petróleo, o DDG é importantíssimo, que acompanha a curva do preço de milho. Então, ele faz um seguro, um hedge natural da operação, porque ele acompanha certinho as oscilações, a volatilidade do mercado do milho, né? E ele é 30% do negócio, né? Cada tonelada de milho processada, 1/3 volta em farelo de milho. Então, você juntando todas essas cestas, mais as receitas adicionais com cogeração de energia, que tivemos um preço no mercado de energia muito bom, realmente o setor se mantém sustentável. Eu costumo falar que o etanol de milho não é etanol simplesmente, ele é proteína animal, ele é floresta plantada, ele é geração de energia, e tudo isso junto dá uma equação interessante que segura, que traz oportunidade para o setor continuar crescendo, mesmo em períodos de adversidade. Sim. Guilherme, queria trazer para a nossa conversa não só as perspectivas para safra 22-23, que a gente logo mais terá início, mas também as perspectivas ao longo dos próximos anos para o setor, né? Porque me parece que, apesar desse cenário que a gente vem acompanhando de adversidades, né, nas questões climáticas, que refletem claramente nos preços, a gente tem um cenário bastante positivo quando a gente fala em investimentos, né? Novas plantas aí sendo inauguradas, novas plantas sendo planejadas ao longo dos próximos anos, né?
Para a safra 22-23, por exemplo, a gente deve ter um aumento de 20% em relação à produção, né, do ciclo anterior, que eu estava falando mais cedo com a Rafaela Souza da Stonex e que você também pontuou esses números. Então, o cenário realmente para o setor é muito positivo, né? Sim, com certeza. O cenário é positivo, temos investimentos e anúncios a serem feitos aí ainda no primeiro semestre de 2022. Estamos com uma grande operação, uma grande indústria que deverá, aí, a primeira indústria de Mato Grosso do Sul, deverá entrar em operação aí em maio deste ano, uma segunda indústria em Mato Grosso do Sul, que deverá ainda nesse primeiro trimestre iniciar a construção lá em Maracaju. Temos projeto rodando em Eduardo Magalhães, na Bahia, no Rio Grande do Sul, Paraná, tem um projeto saindo, entrando no forno, vamos dizer assim, da maior cooperativa do país. Então, tem muita coisa para acontecer nesse mercado, né? E tem acontecido com muita responsabilidade, isso é importante, com tecnologia de ponta, com eficiência produtiva, com capacidade de armazenagem. Então, a gente fica muito, muito satisfeito de ver um setor que, mesmo em períodos difíceis que nós passamos esses últimos 2 anos, né, de queda de consumo, pandemia, retração de economia, é um setor que continua crescendo. Eu costumo falar que nós somos aí portadores de boas notícias. E com isso não é o dinheiro, a riqueza que tem gerada para o produtor de etanol de milho, é a riqueza que tem sido gerada para o produtor de milho. O milho hoje tem preço. Até alguns anos atrás, o milho às vezes custava mais o frete do que o preço da saca de milho para sair de Mato Grosso e chegar no Rio Grande do Sul. Então, tem previsibilidade, o produtor tem capacidade agora de investir, planta que sabe que o negócio já está vendido. Então, essa distribuição de riquezas, ela é um conceito de cadeia, de economia circular. Aí eu preciso de floresta plantada para fazer etanol, aí o DDG vai para intensificar a proteína animal, eu tenho mais boi confinado, eu tenho suíno, eu tenho aves. Então, é todo um círculo virtuoso de uma economia circular que gira em torno do etanol de milho. Não é só o etanol, é muita coisa que vem junto. Sim, Guilherme, queria falar também, né, em relação à importância do setor também para a região centro-oeste do país, né, porque a gente tem, claro, no centro-sul a cana-de-açúcar tendo, né, como o ponto principal de produção de etanol e também de açúcar, mas quando a gente fala no centro-oeste, o etanol de milho também é muito importante para o fornecimento aí do combustível, né? Com certeza, o centro-oeste hoje, na verdade, ele passou a ser um grande exportador de biocombustível, né, de etanol. Mato Grosso, por exemplo, consegue absorver aí 1/3 apenas da produção de etanol no estado, cana mais milho, né? Goiás, um pouco mais de 1/3. Então, a gente acabou agora verticalizando a produção primária. Isso era o sonho do Centro-Oeste, você transformar grão, né, exportável em produto de valor agregado. Nós temos um dado aqui que 1 tonelada de milho, a hora que você processa em etanol, em farelo de milho, em óleo de milho, em geração de energia, você agrega 51% de valor, né? Isso fica ao longo da cadeia. Então, realmente, é um novo ciclo para o Centro-Oeste de geração de riqueza, de consolidação da indústria, acaba tendo, apesar dos combustíveis estar muito caro, você acaba ainda tendo uma oferta de combustível grande perante a demanda e preços mais razoáveis, e o grande volume exportado para abastecer outras regiões do país, seja o Arco Norte e Nordeste, dependente de etanol de outras regiões, seja o Sul, Sudeste do país. Então, é uma economia aí que é complementar ao setor da cana, não é concorrente. Nós temos várias usinas flex que produzem etanol de cana e de milho na safra. Esse período que a cana para de produzir, a gente continua ofertando o produto no mercado. É importante para o governo não querer mexer em mistura do anido na gasolina, porque há uma garantia de oferta, né? Então, é um setor que não tem pretensão de ser o protagonista na cadeia do etanol,
mas com certeza tem seu espaço e tem a sua importância complementar ao etanol de cana-de-açúcar. Guilherme, você comentou agora há pouco, né, até essa questão da valorização dos preços do milho com a chegada do etanol, nesse aumento da demanda. É um estímulo a mais para o produtor de milho, né? A gente espera nessa próxima segunda safra, safrinha desse ano, ampliar a área cultivada. É um estímulo para essa área seguir ampliando? Existe esse espaço para a produção de milho brasileiro seguir crescendo até para atender essa demanda do etanol, que também vai continuar crescendo nos próximos anos? É um impulsionamento, né? A lavoura do milho. Se a gente levar em consideração Mato Grosso, o maior produtor de milho do país, apenas 60% da sua área de soja é plantado a milho, né? A hora que o produtor passa a ter renda, passa a ter previsibilidade de preço e venda futura, ele tem condições, é o que está acontecendo, de investir em equipamentos, aí ele consegue fazer uma janela de plantio que é curta do milho de segunda safra, com uma área maior, ele precisa de colheitadeira para colher também no espaço curto de tempo, ele investe em semente melhorada, em tratos culturais. Então, você trazer essa previsibilidade e essa precificação firme do milho ao produtor é muito interessante, isso que vai manter o nosso crescimento. Nossos números aqui apontam ainda, parece que somos vilões do mercado, não. O etanol de milho ainda vai consumir aí menos de 10% do milho total produzido no Brasil, 8 milhões de toneladas. Mas o modo que ele opera no mercado, trazendo essa previsibilidade, é o que está estimulando o aumento de produção. Então, a gente deve colher aí 115, 113 milhões de toneladas de milho esse ano, mesmo com as quebras. E a segunda safra será a grande responsável por isso. Então, eu acho que é um novo cenário. O milho não é mais um coadjuvante da cultura da soja, que era única e exclusivamente como uma estratégia de manejo da soja, da cobertura de solo, plantio direto, controle de nematóides. Não, ele é um ator hoje que deixa riqueza, deixa renda e possibilita a gente continuar crescendo. Nossos números apontam aí em torno de 22 milhões de toneladas de milho para 2030. Nesta ocasião, deveremos estar produzindo em torno de 20% da produção total de etanol brasileiro, em torno aí de 10 bilhões de litros. Essa é a nossa previsão de futuro. Mas nós vamos crescer isso junto com o crescimento da produção de milho. Em 2030, o Brasil deverá estar produzindo aí 130 milhões de toneladas de milho. Então, a gente vai passar de ser 8% do milho total para ser 12%, duplicando a nossa oferta, mais que duplicando a nossa oferta de etanol no mercado. Perfeito. Guilherme, para a gente finalizar, queria trazer aí um ponto que você até mencionou, relacionada, né, à questão da mistura, né? Porque falei recentemente com a Única, né? E a Única, que é relacionada à União da Indústria de Cana-de-Açúcar, não acredita em desabastecimento, acredita que mesmo com as dificuldades da safra 21-22 a gente não deve ter problemas com isso, que não seria necessário realmente essa mudança na mistura que muito se discutiu durante o ano de 2021, né? Então queria saber do lado de vocês da UNEM, né, do etanol de milho, se vocês também acreditam em oferta no mercado, né, sendo possível para abastecer e não há risco aí de desabastecimento em relação ao etanol anidro, que é misturado à gasolina aqui no Brasil. Não, realmente nós estamos junto com a Única nesse pensamento, como em vários outros. Né? Esse é um assunto superado, a gente faz parte, nós temos uma mesa de abastecimento liderada pelo Ministério das Minas e Energias, que a gente traz programação mensal de demanda, produção, estoques. Então, a última reunião aconteceu, esse é um assunto já superado para esta safra, tem produto suficiente para abastecer o mercado, não se fala mais em mistura, não tem o porquê disso. Né? Tivemos aí também, junto com isso, uma diminuição de demanda, cresceu nesses últimos meses a proporção de consumo de gasolina em relação ao etanol por preço, né? O mercado estava menos abastecido e por várias conjunturas acabou encarecendo o produto,
né? Então, esse é um problema do passado, a gente trabalha com essa responsabilidade, né? Tanto a Unem com a sua parcela, existe uma responsabilidade do setor de ofertar aquilo que se demanda, porque se a gente não tiver essa responsabilidade, tem que abrir por um período importação, tem que tomar medidas para que isso continue abastecendo o mercado. Mas isso não é problema, porque há um monitoramento constante em relação à demanda, à produção e estoque, e a gente tem agido com responsabilidade. O etanol de milho tem contribuído muito para isso, principalmente na entre safra. Perfeito, Guilherme. Olha, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas mais uma vez, viu? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aí para falar para os ouvintes do Notícias Agrícolas, sempre muito bem assistido, muito bem acompanhado. Toda vez que a gente fala aqui, a repercussão é muito boa. Vocês estão aí de parabéns pelo conteúdo e pelo programa que fazem. Guilherme, obrigado pela participação também. A gente deixa aqui o convite para você sempre voltar e contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Guilherme Nolasco, ele que é presidente da Unem, conversou com a gente para traçar um pouquinho de panoramas, de expectativas para o crescimento do setor do etanol de milho, também puxando, claro, também a produção de milho, os preços e toda a cadeia de produção de milho e os derivados que vão surgindo aí dessa produção de etanol. Eu sou Guilherme Dorigatti, estive aqui na bancada com o Jonathan Simeão e você continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.